Ah, mandou essa conversa. O Brasil agora tá completamente passando mal, né? Falou, você chamou ela, disse que é complicado pra você, que ela foi uma parceiraça pra você. Mas agora eu vi que não foi, né? Era uma coisa que... A Graciane saiu e ela continuou falando mal do teu irmão. Na tua família. É, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Marido de Daniele disse que eles têm muito para conversar. Que a Graciane saiu e ainda continuou metendo a ripa no Diego aqui fora, né? Bom, gente, vamos falar aí de algumas coisas, né, que aconteceu ali na entrevista. Ceci e Gil, né, tentaram a todo momento mostrar para a Dani que ela poderia ter se posicionado mais. Tanto é que no fim da entrevista, o Gil fala, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, não tinha que brigar, não tinha que ir para cima, fazer barraco, mas assim, tinha que se posicionar um pouco mais, né? Que ser mais firme, porque querendo ou não, tá muito legal a Dani que a gente tá vendo aqui. Ou seja, né, gente? Mas mesmo assim, a Dani, mas é porque a gente tem que ser o que a gente é, a gente não pode, né, ser o que a gente não é, porque as pessoas lá de fora vão ver que não é você, e a gente não pode perder nossa essência. Mas Gil e Ceci tentaram, né? A Dani é muito cabeça dura e a gente percebe que, cara, parecia que realmente ela criou raízes, né, lá no jogo e ela não queria ir, né, levar uma podinha, né? Que essas raízes foram arrancadas nessa semana, né, final aí de semana turbo, né, gente? Bom, e aí o Gil falou assim, no momento parecia que você estava jogando e aí chegou um momento que teve a dinâmica que Dona Delma e o Mike tinham que escolher. Essas dinâmicas acontecem realmente para deixar a pessoa ali na saia justa e parecia que você estava fugindo. Parece que você interferiu ali no propósito do jogo, que é realmente, né, o pessoal decidir e mandar uma pessoa para o paredão e causar aquela indisposição. Só que daí a Dani falou assim que ela queria proteger o irmão dela e que é aquele ditado, mexeu com meu irmão, mexeu comigo, né? Ela viu que o Diego estava sofrendo, que o Diego não estava muito legal, e também ela percebeu que ia ser muito difícil, né, para a Dona Delma ali tomar uma postura, e ela falou que ela não queria ver a Dona Delma sofrendo também, por isso que ela teve essa atitude, que para ela, agora, né, ela vendo ali, pode ter sido um baita, eu quero sair do jogo, né, gente, para não falar outra coisa. Aí, a Dani, né, se perguntou, será que uma jogada que eu fiz seria vista com bons olhos? Depois eu fui pensar nisso. E aí tá aí a resposta, né? Claro que não. Bom, aí a Dani, na hora da porcentagem dela, falou que achava que ela estava lascada, que ela tinha saído com mais de 60%. E aí ela viu que não, né, gente? Ela viu que o João Pedro ficou bem próximo ali da porcentagem dela, né? E quase saiu do reality também. Aí o Gil falou assim: nossa, foi bem apertado. Ela olhou assim, né? Abriu a boca, ficou chocada. Ela falou assim: nossa, eu achei que seria muito mais. Aí a Ceci falou assim: às vezes, Dani, o óbvio, né? Tem que ser dito. Às vezes é bom se posicionar um pouco mais, né? Aí a Dani fala que agiu com coração e que ela também, né, viu que teve equilíbrio ali, principalmente a hora que Gil e Ceci mostram para ela, né, o ranking dos eliminados. Ela falou que não fugiu do que ela pensava que seria, né, as porcentagens. Porém, depois ela falou que o que surpreendeu, né, foi a porcentagem da Giovana e da Aline. Aí o Gil pegou, até questionou, né, no dia que a Aline deu um berro ali com ela, que ela falou que era ela que estava rindo, né, não as bailarinas. Aí o Gil falou assim, você não teve vontade de falar para ela baixar o tom, para ela, né, te respeitar, porque, poxa, tá falando, né, bem alterada com você. Aí a Dani, eu preferi deixar passar, eu sou assim, Gil, não, sabe, eu realmente resolvi ficar na minha, eu entendi que ela estava nervosa. Aí, gente, teve o VAR, né, da Dani falando que abria mão do tempo dela, falando até mesmo, né, para Dona Delma colocar ela no paredão. A Dani falou assim que ela é coração, que ela prefere, né,
ir para o paredão no lugar do Diego, porque ela sabia, né, que o Diego ia ficar muito mal, porque ele já estava no monstro, e ela pegou e falou assim que se ela agisse diferente, até mesmo o marido dela ia pensar aqui fora, as pessoas que conhecem ela iam falar assim, ué, mas não é a Dani, ué, mas essa é a Dani? Não, não é a Dani não é assim, pois é. E aí o Gil também mostrou, né, quando a Dani foi excluída. A Dani falou assim que já sentia isso, mas que não sabia que ela era alvo, porém ela já passou por essa situação, né, das pessoas excluírem ela, e ela falou que ela não queria jamais fazer isso com outra pessoa. Aí o Gil falou assim, não, eu tenho que te defender, você poderia ter todos os motivos para pegar essa narrativa de ser a excluída, e você deu a volta por cima, porque você mesmo buscou, depois que tudo isso aconteceu, jogar nesse grupo. Aí a Dani falou assim, mas eu falei que eu ia ajudar em algumas vezes. Aí o Gil falou, mas ajudou bastante. Aí ela pegou e falou assim, então, tinha algumas coisas que eu já sabia, outras eu não conseguia ver. Aí o Gil falou assim, por falar nisso, você conversou com a Gra, e ela disse que ninguém falou de você, e todo mundo viu, Dani? Daí ela falou assim, agora eu penso até que ponto, né, era real a nossa amizade, porque querendo ou não, eu acabei confidencializando muita coisa ali, né, com a Graciane. E aí, gente, pairou aquela dúvida, né? Pairou aquela insegurança aí com relação às coisas que ela falava, né, com a Graciane. E aí, gente, a Ceci falou assim, agora, você... até o momento que a Renata falou ali com você, você sempre bateu nessa tecla que ela era uma parceiraça. E aí, né, gente, mostrou a Graciane, né, falando mal do Diego, falando que eles disseram para ela lá na academia que ela seria votada, mostrando ali a cabine do senhor Fifi, né, e a Dani ficou aí, né, com essa cara de, poxa, né, vi o que eu não queria ver, essa é a verdade. E aí ela falou assim, agora eu não duvido nada que ela falou algo para o Mike, depois a leve trás ainda fui eu, né? Agora eu entendi. Aí ela pegou e falou assim, que, né, até que ponto a Graciane, né, foi verdadeira ali com ela, porque olhando de um ponto de vista, ela está acreditando aí que a Graciane se aproveitou, né, dessa amizade, desse carinho, né, que a Dani tinha por ela para colher informações, não para ser necessariamente aí a amiga, né, de Dani. Bom, aí a Ceci falou assim, seu marido e seu irmão foi até lá e você ainda sustentou que ela é a sua parceira. Aí a Dani, você vê, é diferente. Ela falou muito de Diego, e eu falei que estava chateada com ela e com o pé atrás. Aí o Gil, vamos ver Dani mudando de quarto e o que falaram. Aí a Dani falou, né, que ela foi ali dos anos 50, depois ela foi para o outro quarto e ela voltou para o quarto de novo, e ela falou que ali dava para dormir confortável. Eu, Gil, mas todo mundo ficou falando que você mudou, até a Vitória mudou, mas eles não falaram tanto. Aí a Dani, mas eu estava lá, eu gostava, sabe, de ficar lá, e depois voltei, não teve problema nenhum eu voltar. E ela falou, né, que deixou bem claro que ela ajudaria as meninas ali do quarto Nordeste até quando ela conseguisse. Aí, outra coisa também, ela viu a Vilma chamando ela de sonsa e falsa. Ela falou que falsa ela não é. E outra coisa, que a máscara da dona Vilma caiu, que a máscara da dona Vilma caía toda vez que ela ia para o paredão ou recebia votos, e que ela não ia para cima de ninguém, né? Que ela não queria ali fazer um barraco para ser notada, que as pessoas esperavam gritaria, mas ela não é essa pessoa. E aí a Dani grita, né? Faz assim com a mão, daí o Gil falou assim, olha ela, daí a Ceci falou assim, tá vendo? Ela sabe fazer, tipo, ela sabe, né, se posicionar.
e trazer entretenimento. Só que lá dentro, né, precisava de mais essa Dani. Bom, aí a Dani pegou, né, falou assim que não ia ficar enchendo linguiça para preencher o tempo dela. E ela falou, né, que o pessoal sempre falava do Diego, falava várias coisas ali sobre ele, né, por questão da ansiedade, e não sabia que os Joãos, que o pessoal ali, né, gente, zoava muito com o irmão dela, né? Porque, tipo assim, a zoação ali era completa. Ela falou assim: meu irmão nunca foi um preso para mim e nunca será. Só eu e minha família sabe o que a gente passou com o Diego. Eu saí aliviada, porque as pessoas conheceram o jeito que eu sou. Descredibilizaram uma coisa que é séria. Quando precisou falar, eu falei. E há um tempo para todas as coisas. Quando quase perdi meu irmão por conta da ansiedade, eu vi o que eu passei. Eles, os gêmeos, né? Ela falando agora, eles são Maria vai com as outras, é um roteiro ali, né? Tudo sincronizado, eles falam tudo do que as pessoas falavam lá no quarto. E outra coisa, quando ele falou que o meu jogo é morno, pois é, mas eu tenho as minhas próprias palavras. Aí a Ceci falou assim, pois é, era essa Dani que a gente queria lá dentro. Aí teve, né, gente, o marido dela, né, o Edson aí falando, né, que tá com saudade dela e que aconteceu várias coisas, que eles precisam conversar, porque a Graciane saiu e ainda continua falando mal do Diego, que isso pode, né, trazer um malefício para a família, porque, gente, os pais ali, né, do Diego, as crianças, todo mundo, né, que depende do Diego, ele falou que é muita gente ali que depende do Diego, e isso aí, né, pode acabar com a postura, né, agredindo ali o Diego, né, de uma certa forma. Ele falou que traz um malefício as coisas que a Graciane anda dizendo sobre o irmão dela. Bom, aí o Gil falou assim, nossa, ele jogou, hein, jogou no ventilador. E a Ceci, pois é, você ainda chipava ela com o Belo, né, para voltar com o Belo, mas o Belo tá namorando. Aí a Dani, Deus sabe o que faz, a gente não sabe, né, porque eles terminaram, mas eu não tenho nada a ver aí com o casal, né, eu tenho a ver comigo e com meu marido. Gente, a Dani ficou chocada, teve um momento ali que o olho dela encheu de lágrima, e o Gil pegou e falou, ô, coitadinha, o Gil percebeu que ela ficou assim, bem decepcionada, só que bem feito, né, gente, isso daí era avisado, particularmente aí depois do senhor Fifi, ela se fez de surda, ela não quis ouvir, ela não quis enxergar, né? Sempre falando que queria levar essa amizade além, né, do programa. Então vamos ver se isso vai permanecer ou se vai mudar. Aí teve o react das redes, né? Ela estava com 532 mil e passou até o momento aí a ter 913 mil seguidores, né? Gente, teve um momento que foi bastante bonito, né? Eu até fiquei emocionada, porque, gente, caramba, né? Lembra, pelo menos eu, né? Eu vi a Dani nesse momento, nessa fase, quando ela era, né, mais nova, ginasta, e estava, né, fazendo aí todos os preparativos para medalha, né? E aí foi quando o Tadeu fez uma reportagem com ela e mostraram, gente, eu achei tão fofo, achei tão bonitinho, né? Achei tão legal. E aí eu fiquei olhando e falei assim, cara, nossa, como o tempo passa, né? Olha o Tadeu, gente. Tadeu super, super novo, né? Diferente. Caramba, né? Como o tempo passa. E aí ela falou, né, que ali é um jogo onde a pessoa tem que mostrar o que tem que continuar seguindo lá a sua essência, né? E que tem 500 crianças, né, e politinhos esperando aí por ela, pelo irmão, né, a família também. E ela falou que realmente, né, ela não faria diferente. Aí o Gil falou assim, é verdade, realmente você se posicionou em alguns momentos, queríamos uma Dani mais firme, né, e aí a Dani falou assim que mesmo sabendo que ela poderia
correr o risco de sair, ela teve que ser ela e se posicionar nos momentos que ela achava assim oportuno. Gente, conta para mim aí qual é a opinião de vocês, deixa aquele like, se inscreva no canal, diz aí para mim se vocês gostaram, né, que a Dani foi eliminada, e se vocês gostaram também que ela passou aí, né, um carão ao saber pela boca do próprio marido que a Graciane ainda fala mal do irmão dela, né? Caramba, gente, que coisa feia, né? E tem gente ainda que aplaude a Graciane, né? Atitude assim lamentável. Deixa aquele like, até o próximo vídeo.